a Meta ganha cerca de 16 bilhões, né, com anúncios fraudulentos, diz a agência. Aí, Reuters afirma que a empresa não conseguiu impedir que bilhões de usuários fossem expostos a anúncios fraudulentos. A empresa afirma que a informação é uma distorção da realidade. E eu, particularmente, já vi muito anúncio de golpe, né? Então, infelizmente, é muito comum. Por outro lado, às vezes a pessoa que está anunciando sério, ela sofre um tanto de bloqueio, então vai entender, né? Mas, enfim. A Meta projetou internamente que cerca de 10% da sua receita, equivalente a 16 bilhões, vem de anúncios de golpes e produtos proibidos, segundo documentos obtidos pela Reuters. Os arquivos também indicam que a empresa não conseguiu impedir que bilhões de usuários fossem expostos a anúncios fraudulentos por pelo menos 3 anos. Procurada pelo Estatão, a Meta afirmou, por meio do porta-voz Andy Stone, que combate fraudes e golpes de forma agressiva. Aí isso aqui é um pouco de mentira, na verdade, né? Eles até têm algumas ferramentas assim, mas que não funcionam bem, e não funcionam porque a empresa realmente não tem interesse, né? Além disso, acaba que com muita coisa que não deveria ser anúncio, eles ganham muito dinheiro em cima disso, então realmente eles não têm interesse em combater isso. Tem um outro lado também que eu vou comentar mais para frente, mas enfim. A Reuters afirma que o relatório de dezembro de 2024 mostra que usuários do Facebook, Instagram e WhatsApp são expostos a cerca de 15 bilhões de anúncios que apresentam sinais claros de fraude todos os dias. É o que eu falei, né? Eu mesmo já vi, assim. E para o público mais desavisado, acaba acreditando, né? Que é uma notícia, que é um anúncio verdadeiro e acaba caindo nos golpes. Entre eles estão campanhas de comércio eletrônico e investimentos falsos, cassinos online ilegais e venda de produtos médicos proibidos. Ou seja, todos aqueles nichos assim que a própria política do Facebook bloqueia, acaba passando ali e aparece para as pessoas acabam caindo nos golpes. Outro documento também, do fim de 2024, aponta que a Meta fatura cerca de 7 bilhões anuais com esse tipo de publicidade. A empresa só bana anunciantes quanto os sistemas automatizados estimam, com pelo menos 95% de certeza que há fraude. Caso contrário, impõe taxas mais altas de publicidade como penalidade. Aí essa parte é o seguinte, né? Quando a pessoa denuncia, por exemplo, um post, apesar de ser uma coisa meio separada, mas funciona com a tecnologia mais ou menos parecida, vocês podem ver que muitas vezes não tem nenhuma uma figura ali humana para avaliar. É uma questão mais automatizada. E aí, como a empresa realmente não se preocupa com isso, e dá para perceber até que ela tem vantagem com esse tipo de anúncio, né? Para ela faz mais sentido ela simplesmente não contratar pessoas para fiscalizar isso aí, deixar uma espécie de fiscalização automática e continuar lucrando com isso, né? Afinal, é dinheiro ali que está entrando. E eles ainda têm a desculpa, a resposta padrão de que os sistemas deles são automatizados e que eles combatem, sim, anúncios com fraude. Os relatórios observam ainda que os usuários que clicam em anúncios fraudulentos tendem a ver mais conteúdo do tipo, em razão do sistema de personalização de anúncios da própria plataforma. Ou seja, além de deixar passar nesse tipo de anúncio de golpe, o algoritmo acaba sendo treinado para esse tipo de anúncio. Então, essa pessoa que clicou numa fraude, né, ela tende a continuar recebendo ainda mais anúncios fraudulentos. Os documentos elaborados entre 2021 e 2025 por divisões financeiras de lobby, engenharia e segurança revelam que a Meta prometeu reduzir esse tipo de publicidade em até 50% até 2025 e que gerentes chegaram a parabenizar equipes por avanços na redução de golpes. Aí essa questão de números, assim, eles não apresentaram nada, né, de redução, assim, comprovadamente. E aí já é uma coisa mais antiga na Meta, né? Então, assim, é bem conveniente para eles, né, estarem lucrando com isso e o sistema deles não conseguirem proibir isso, né, coibir isso. Ao Estadão, a Meta disse que os documentos vazados distorcem a realidade. Nem os anunciantes legítimos e nem nós queremos isso.
Os golpistas são criminosos persistentes que usam os esforços, muitas vezes em redes criminosas transacionais que operam em escala global, crescem em sofisticação e complexidade. À medida que as atividades de golpe se tornam mais persistentes e sofisticadas, nossos esforços também evoluem. Infelizmente, os documentos vazados apresentam uma visão seletiva que distorce a abordagem da meta em relação a fraudes e golpes, ao focar apenas nossos esforços para avaliar a dimensão do desafio, e não no conjunto de ações e práticas que tomamos para enfrentar o problema, diz a nota. É o que eu falei, né? A narrativa padrão. Ah, nós já temos mecanismos e tal, mas eu acho que a questão toda ali, além da questão do lucro, é o quanto a empresa está disposta a investir. Porque uma coisa é eles deixarem o sistema lá de verificação automática. Outra coisa muito diferente é contratar seres humanos mesmo, que têm a capacidade de verificar, né? Para verificar uma quantidade maior de anúncios. Porque eles até têm seres humanos, mas é uma quantidade ínfima, né? Perto do tanto de anúncios de golpe que tem. Além disso, acaba entrando num outro problema que tem, que quem dá golpe geralmente tem golpes que pessoas que têm muito dinheiro, né, para aplicar golpe. E essa galera consegue comprar CPF, comprar chip ali no nome de outras pessoas e consegue burlar algumas medidas de segurança, isso realmente existe. Mas existe também um descaso muito grande, né, da Meta com essas questões. Então, é uma coisa mais para inglês ver, assim, pelo menos é o que eu percebo. Uma apresentação de maio de 2025, porém, estimou que as plataformas da empresa estavam envolvidas em 1/3 de todos os golpes cometidos nos Estados Unidos. Então, assim, né, 1/3 dos golpes ali estava com algum envolvimento com os anúncios da Meta. A Meta reconheceu internamente também que concorrentes têm sido mais eficazes a combater as fraudes. É mais fácil anunciar golpes nas plataformas da Meta do que no Google, afirma uma análise interna de abril de 2025 sobre comunidades online usadas por fraudadores. O documento, porém, não detalha a razão dessa conclusão, né? Então, mais uma evidência aí. Quando você vê que os concorrentes conseguem coibir mais, a Meta não, entra naquilo que eu falei, né? Um descaso, uma conveniência também para eles, já que isso gera uma receita considerável, né? As revelações surgem em um momento de pressão crescente de reguladores globais para que a companhia melhore a proteção de seus usuários. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários, SEC, investiga a Meta por veicular anúncios de golpes financeiros. No Reino Unido, um órgão regulador informou que os produtos da empresa estavam ligados a 54% de perdas em fraudes de pagamento em 2023, mais que o dobro em todas as redes sociais combinadas. Segundo a Meta, nos últimos 15 meses, as denúncias de usuários sobre anúncios de golpe caíram mais de 50% até o momento. Não, e até o momento, a Meta já removeu mais de 134 milhões de conteúdos em anúncios fraudulentos. Bom, então eles ficam com essa narrativa, né? Mas a gente percebe uma mistura de descaso, com falta de vontade de investir mesmo, né? Porque no final das contas, para ela não é lucrativo, sabe? Então, é meio que esse o cenário. É a mesma coisa, né? Tipo, com a Meta, ela atuou muito fortemente, né? Para ferrar com eleições aí, né? No Mianmar lá, o golpe militar do Mianmar, teve todo o impulsionamento da Meta ali que ela, né, apoiou. Então, assim, ela não está preocupada com fake news, ela não está preocupada com golpe, ela não está preocupada com racismo, discriminação, nada disso, né? Essas políticas, as políticas dela são todas só da boca para fora, né? Eu já consegui derrubar um anúncio falso. Assim, eu nunca consegui derrubar um PDF, né? Um desses PDF, desses cara PDF aí, nunca consegui derrubar. Eu só consegui derrubar duas coisas até hoje. Um grupo da turminha do Bigode, que estava disfarçado de grupo da torcida do Grêmio, só tinha gremista lá, mas era todo mundo da turminha do Bigode, né? Que faz a saudação romana do Elon Musk. Eu derrubei esse grupo e um anúncio também que era mas era muito mal feito, assim, não lembro o que era. Porque todas as outras 100 mil denúncias que eu fiz de anúncio falso, de PDF,
tudo, racismo, tudo. A Meta diz que não tem nada, não vai nada contra as políticas dela. Então, assim, é meio difícil acreditar em qualquer coisa que a Meta diga, né? Dado que o próprio Zuckerberg já falou, né, que eles trabalharam nas eleições para o Trump, para o Putin, que eles estão sempre ali operando para ajudar a extrema-direita, a direita, né? Então, eles querem dinheiro só, eles não têm ética alguma. Então, eles não estão preocupados em ética, com esses valores, né? Pelo tudo que indica, né? Eles não têm essa preocupação real, né? É só para inglês ver, como tu disse mesmo. E aí entra a questão também que eu tenho um pouco de receio de falar, porque, para falar a verdade, não tenho acompanhado também essa questão nos Estados Unidos agora. Mas a partir da eleição do Trump, né, assim, a Meta ela mudou as políticas ainda mais, né? Porque antes ela pelo menos tinha um viés ali social liberal, que a gente sabe muito bem como que é mais simbólico do que qualquer outra coisa, mas tinha uma pressão de mercado, querendo ou não. Com o Trump, desde então, aí eu não sei de atualizações, posso estar errado quanto às atualizações mais recentes, mas houve uma virada nesse sentido, né? Então, para a questão social e tal, de preconceito, violência, nem se fala, isso aí, sem chance mesmo. Mas a questão até de golpes também eu vejo uma tendência, eles a passarem pano mesmo. E aí aquela coisa, né? Você não é vantagem lucrativa para eles implementam uma automação lá lero-lero, contratam uma meia dúzia de pessoas só para falar que tem os seres humanos também, e uma ou outra denúncia que aparece ali, e segue a vida, né? É isso, para eles é lucrativo, é trabalho. É a galera que vai ficar doente olhando, vendo conteúdo dentro da Meta. Os caras que ficam doentes. Tem relatos assim de pessoas que trabalharam lá, moderando conteúdo, etc e tal, que ficaram bem doentes. Não, eu de moderador do CPTK já teve época que eu falei, não, é demais, porque realmente é muito, muito tóxico, muito lixo mesmo. Sim, depende do post que a gente faz na Nerd lá. Na Nerd sempre vem uns caras desses assim que você fala, dá vontade de vomitar. Sempre vem, sempre vem. Eu evito ler comentários em muitos lugares. Assim. No nosso, para mim, ok, porque a gente tem poder de excluir o cara, tem poder de banir o cara. Então, beleza, eu vou lá e zoo os caras e fica por isso mesmo. Aí os caras, a gente é a maioria, então vem mais uma galera cola com a gente, zoa os caras e tal. Mas, sei lá, você não tem uma comunidade ali igual a gente tem, velho, fica insuportável, porque daí você vai zoar um cara, responder um cara, vem outros 30 turma do bigodinho junto, outros 30 racistas, outros 30 transfóbicos, outros 30 anti-ciência, anti-vax, qualquer assunto. Então, se você não tem um grupo ali que você tem uma maioria de pessoas, que nem a gente tem na page, que se a gente zoa um cara desse, vem outro cara apoiar ele, vai vir 30 do nosso lado. Então, você tem uma segurança maior, mas você vai pegar, se você estiver sozinho, assim, puta, é foda, velho. Aí é foda. Foda mesmo.